Eu lembro como se fosse hoje, a terra rachada de Petrolina subindo com o vento quente, grudando nas minhas sandálias de couro enquanto eu corria para o Rio São Francisco. Tinha uns 7 anos, talvez 8, e a vida era só o cheiro de umbu maduro e o canto das cigarras. Mas aí, um dia, o mundo virou de cabeça para baixo, e eu nunca mais fui a mesma. A gente morava numa casinha de taipa, simples, lá perto da beira do rio. Meu pai, o seu Osvaldo, era um homem calado, pescador de mão cheia, mas com um olhar que parecia carregar a seca e a bonança. Minha mãe, Dona Benedita, era a luz da casa, sempre cantando xotes e baiões, mesmo quando a panela estava quase vazia. Eu era a caçula, a Mariazinha, e tinha mais 2 irmãos, o João e a Ana. O João era mais velho, já um moço, e a Ana, um ano mais velha que eu, era minha companheira de todas as horas. A gente dividia a mesma esteira no chão, os mesmos segredos e os mesmos sonhos de menina do sertão. Naquele tempo, a vida era dura, mas a gente não sabia que era. A gente se contentava com pouco. A maior alegria era quando o pai chegava do rio com um peixe graúdo, ou quando a mãe conseguia fazer um bolo de macaxeira. A gente não tinha televisão, nem rádio, mas tinha a rua, os amigos, as brincadeiras de peão, de roda, e a imaginação que voava mais alto que as nuvens de chuva. Mas a inocência, essa é uma flor que murcha rápido demais quando a maldade se aproxima. Eu devia ter uns 9 anos. Era um final de tarde abafado, o sol castigando a pele, o cheiro de terra seca pairava no ar. Minha mãe tinha saído para ajudar uma comadre que estava de resguardo, e meu pai estava no rio. Só estava eu e o João em casa. A Ana tinha ido na casa da tia Celina, que morava umas léguas para cima. Eu estava sentada no chão da sala, brincando com umas bonecas de pano que a mãe tinha feito pra gente. O João estava deitado na rede, ouvindo um rádio de pilha que chiava. De repente, ele me chamou. Mariazinha, vem cá, me ajuda a pegar uma coisa lá no quartinho. Eu fui, sem desconfiar de nada. O João sempre foi meio calado, mas nunca me deu motivo para ter medo. Ele era meu irmão, meu protetor, eu pensava. Mas naquele dia, o olhar dele estava diferente. Um brilho estranho, que eu não sabia decifrar. O quartinho era escuro, com pouca luz entrando pela fresta da porta. Ele fechou a porta. Meu coração começou a bater mais forte, um pressentimento ruim, mas eu era só uma criança. Ele me empurrou para o catre, e eu caí. Tentei levantar, mas ele segurou meus braços. A voz dele era outra, grossa, assustadora. Eu comecei a chorar, a gritar, mas ele tapou minha boca com a mão. O cheiro dele, de suor e cachaça, me embrulhava o estômago. Eu me debatia, mas ele era muito mais forte. A dor veio, uma dor que eu nunca tinha sentido, uma dor que rasgava a alma e o corpo. Eu queria que sumisse, que parasse, que alguém me salvasse. Mas não tinha ninguém. Só o João, e o monstro que ele tinha se tornado. Quando tudo acabou, ele me soltou. Eu estava no chão, encolhida, tremendo, o corpo doendo, a alma em pedaços. Ele me olhou com um desprezo que me fez encolher ainda mais. Não conta pra ninguém, Mariazinha. Ninguém vai acreditar em você. E se contar, eu te machuco de novo. A voz dele era um sussurro frio, mas as palavras eram como facas afiadas. Ele saiu do quartinho e me deixou lá, sozinha com a dor, o medo e a vergonha. Eu fiquei ali por um tempo que parecia uma eternidade, chorando em silêncio. O corpo doía, mas a dor maior era a de dentro, a de saber que meu irmão, aquele que eu confiava, tinha me feito mal. Eu não entendia o que tinha acontecido, mas sabia que era algo horrível, algo que eu tinha que esconder. Levantei devagar, cambaleante, e fui para o tanque. Lavei o rosto, as mãos, como se pudesse lavar a sujeira que eu sentia por dentro. Mas a sujeira não ia embora. Ela grudou na minha alma, como a terra de Petrolina nos meus pés, e nunca mais me largou. Quando minha mãe chegou, eu estava sentada na sala, brincando com as bonecas de pano de novo, como se nada tivesse acontecido. Ela me olhou com carinho, perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, com a voz embargada, e virei o rosto para que ela não visse as lágrimas que ainda escorriam. Ela não desconfiou de nada. Como poderia? Eu era só uma menina, e ele era o filho dela, o irmão mais velho. Os dias que se seguiram foram um tormento. Eu tinha pesadelos, acordava gritando, mas ninguém ouvia. Tinha medo do João, medo de ficar sozinha com ele. Eu o evitava, me escondia dele.
Minha mãe percebeu que eu estava diferente, mais calada, mais triste. Ela perguntava o que eu tinha, mas eu não conseguia falar. As palavras me sufocavam na garganta. O medo das ameaças dele era maior do que a dor que eu sentia. A Ana, minha irmã, percebeu também. Ela me perguntava o que estava acontecendo, tentava me fazer rir, mas eu não conseguia. Eu queria contar para ela, queria desabafar, mas a vergonha me impedia. Eu me sentia suja, culpada, como se a culpa fosse minha. Eu não sabia que não era. Eu era só uma criança. Me conta uma coisinha. De onde você tá me ouvindo, meu bem? Sou apaixonada por saber de onde vocês vêm. Já deixa seu like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal que essa vovó aqui lê tudo com carinho. Aquele segredo pesado, meu filho, era como um nó na garganta que não desatava. Eu comia, mas a comida não tinha gosto. Eu dormia, mas o sono era cheio de fantasmas. Via a minha mãe, tão boa, tão cansada da lida diária, e o peito apertava. Como eu ia jogar essa desgraça em cima dela? Ela já tinha tanta preocupação com o pouco que a gente tinha, com a roça que teimava em não dar, com o rio que às vezes secava. E o pai? Ah, o pai era uma rocha, mas uma rocha de pouca fala. Nunca vi ele demonstrar muito carinho, era mais de trabalhar e prover. Eu duvidava que ele me entenderia. O medo era um bicho grande que me mordia por dentro e não largava. O João, depois daquele dia, agia como se nada tivesse acontecido. Na frente dos meus pais, era o filho mais velho, o moço responsável. Mas quando a gente estava sozinho, o olhar dele mudava. Aquele brilho feio voltava, e eu sentia um arrepio na espinha. Ele não falava nada, mas o olhar era uma ameaça muda. Eu me encolhia, tentava sumir, me fazia de invisível. Fugia para o quintal, para debaixo da mangueira, para onde pudesse ficar longe dele. A minha boneca de pano, a Ritinha, era a única que sabia do meu sofrimento. Eu sussurrava para ela no escuro, abraçada com a dor, esperando que um dia, de algum jeito, tudo aquilo passasse. A Ana, coitada, ela era a minha sombra, a minha companheira. Via que eu estava diferente, mas não entendia o porquê. Ela tentava me animar, me chamava para brincar de pega-pega na beira do rio, mas eu não tinha mais vontade. Eu evitava o rio, a água me dava agonia. Aquele dia tinha manchado tudo. Eu lembro que a Ana me perguntou uma vez, sentadas na porta de casa, vendo o sol se pôr no sertão: Mariazinha, você tá doente? A vovó diz que quando a gente fica assim sem graça, é porque pegou uma quebranto. Eu só balançava a cabeça, sem conseguir explicar que o quebranto era de dentro, e que quem tinha me dado era a pessoa que mais deveria me proteger. Ela me abraçava apertado, sem saber o tamanho da ferida que eu carregava. As noites eram as piores. Eu ouvia os grilos lá fora, o latido dos cachorros longe, e sentia a cama de esteira me engolir. O João dormia no outro quarto, e cada barulho que ele fazia me gelava o sangue. Eu me encolhia perto da Ana, sentindo o calor do corpo dela, como se o calor dela pudesse espantar o frio que sentia na alma. Mas nem o abraço dela me livrava dos pesadelos. Sonhava com ele, com a escuridão do quartinho, com a dor. Acordava suada, o coração disparado, a boca seca. Às vezes, eu só queria sumir, virar poeira no vento e ir embora para bem longe dali. Com o tempo, o silêncio virou meu companheiro. Eu aprendi a esconder a dor, a fingir um sorriso, a me misturar na paisagem da casa. A minha mãe, com a vida corrida, com tanto filho para cuidar e tanta conta para pagar, acabou se acostumando com o meu jeito calado. Mariazinha é mais na dela, ela dizia pras vizinhas. Mas por dentro, eu estava gritando. Era como se eu estivesse em duas vidas, uma que todo mundo via, e outra, secreta, onde a dor morava e me fazia companhia. Minha infância, que antes era cheia de risadas soltas e pés descalços na terra quente, virou um fardo pesado. Eu me sentia velha por dentro, com uma tristeza que não combinava com uma menina da minha idade. Via outras crianças correndo, brincando sem parar, e sentia uma inveja doída. Elas não sabiam o que era ter o corpo e a alma machucados por alguém da sua própria família. Elas não sabiam o que era carregar um segredo que pesava mais que o mundo. A vida na roça seguia o seu curso. As chuvas vinham, o rio enchia, depois secava de novo. Meu pai continuava pescando, minha mãe plantando seu milho e sua macaxeira. O João, a cada dia que passava, parecia mais crescido, mais forte, e eu, mais pequena e amedrontada.
Eu evitava ficar sozinha com ele a todo custo. Se ele ia para um lado, eu ia para o outro. Se ele entrava no quartinho, eu ficava na sala ou corria para fora. Essa dança do esconde-esconde virou parte do meu dia a dia. Um dia, a tia Celina, a irmã da minha mãe, veio passar uns dias com a gente. Ela era uma mulher forte, de gênio, mas com um coração enorme. Via as coisas que ninguém mais via. Ela me olhava com os olhos curiosos, demorados, como se estivesse tentando decifrar o que se passava comigo. Eu sentia o olhar dela e me encolhia. Tinha medo que ela descobrisse, que soubesse do meu segredo. A tia Celina me abraçava muito, apertado, e me cheirava os cabelos, dizendo: "Essa menina tá tão miudinha, Benedita. Tem que comer mais." Mas eu sabia que não era a falta de comida que me deixava miúda. Era a dor que me consumia por dentro. Uma tarde, a tia Celina estava sentada na varanda, costurando. Eu estava perto dela, brincando com a Ritinha, a minha boneca de pano. O João passou por perto, vindo do rio, e me deu aquele olhar. Aquele olhar que me gelava. Eu me encolhi, e a tia Celina percebeu. Ela parou de costurar e olhou para o João, depois para mim, depois de novo para o João. Um silêncio estranho pairou no ar. Eu senti o suor escorrer pelas minhas costas. Ela não disse nada na hora, mas o jeito que ela me olhou depois, um olhar de quem viu alguma coisa, me deixou com o coração na boca. Eu sabia que a tia Celina tinha percebido algo. E o medo de que o meu segredo viesse à tona, de que a verdade explodisse na cara de todo mundo, me deixava em pânico. Aquele dia foi o começo de uma nova agonia, a agonia de ser descoberta. Eu queria sumir da face da terra, mas não tinha para onde ir. A tia Celina, meus amores, era diferente da minha mãe. Enquanto a mãe era mais de aceitar as coisas como elas vinham, a tia Celina tinha um fogo no olhar, uma intuição aguçada. Ela não deixava as coisas passarem batido. Naquela noite, depois daquele dia na varanda, eu nem consegui pregar os olhos direito. Sentia o coração batendo forte no peito, um medo gelado. Sabia que ela tinha visto alguma coisa, mas o que ela faria com aquilo? No dia seguinte, a casa estava mais silenciosa que o normal. A mãe, como sempre, ocupada com as lidas. Meu pai, já no rio. O João tinha saído cedo, não sei para onde. Só restava eu, a Ana e a tia Celina. Eu tentava me esconder, brincava com a Ritinha num canto, de cabeça baixa, mas sentia o olhar dela em mim de vez em quando. Era um olhar que não me julgava, mas me investigava, me sondava. De repente, ela me chamou. Mariazinha, vem cá, minha flor. Vem prosear com a tia. Eu hesitei. Meus pés pareciam chumbados no chão. Mas ela insistiu, com uma voz macia, que não dava para desobedecer. Fui devagar, sentei no banquinho ao lado dela, sem olhar nos olhos. Ela pegou minha mãozinha, tão pequena, tão fria. A mão dela era quente, rugosa do trabalho, mas me trazia um conforto estranho. Minha filha, ela começou, a voz num sussurro, a tia te vê diferente faz um tempo. Seus olhos estão tristes, seu sorriso apagou. E tem uma coisa que a tia viu ontem, quando seu irmão passou por perto. Um arrepio no seu corpo, um medo que não é de criança. Eu congelei. As palavras dela eram um espelho da minha alma. Comecei a tremer, as lágrimas já queriam vir, mas eu me segurava. Lembrava das ameaças do João, das palavras dele me dizendo para calar. Não precisa ter medo de falar com a tia, Mariazinha. A tia é sua amiga, ela continuou, apertando minha mão. O que está acontecendo? O que te aflige tanto assim? Meu peito doía, querendo explodir. A boca abria, mas nenhum som saía. Eu não sabia por onde começar. Como explicar o inexplicável? Como contar que o meu próprio irmão, o João, tinha me ferido de um jeito que a dor era mais que carne? Que ele tinha roubado a minha infância, a minha alegria. Eu comecei a soluçar. Um soluço abafado, que vinha do fundo da alma. A tia Celina me abraçou forte, me aninhou no colo dela, me balançando de mansinho. Chora, minha pequena. Chora o que tiver que chorar. A tia tá aqui. E eu chorei. Chorei tudo que estava guardado há tanto tempo. As lágrimas molhavam o vestido dela, mas eu não conseguia parar. Era como se uma barragem tivesse se rompido. Entre um soluço e outro, as palavras começaram a sair, emboladas, difíceis. O João, ele me machucou, tia. Me fez mal.
Eu não conseguia dizer mais que isso. A vergonha era imensa, a culpa ainda me mordia. Mas a tia Celina me ouvia com atenção, com a paciência de quem já viu muita dor na vida. Ela não me interrompeu, não me julgou. Só me apertava mais forte. Quando o choro diminuiu um pouco, ela me afastou de leve, segurando meu rosto entre as mãos. Os olhos dela, antes curiosos, estavam cheios de uma dor profunda, mas também de uma força que eu nunca tinha visto. Minha filha, ela disse, a voz embargada, a culpa não é sua, nunca. Entenda isso. Você é uma criança, e o errado é quem te fez mal. Aquelas palavras, ditas assim, com tanta certeza, foram como um bálsamo no meu coração ferido. Eu não era culpada. Eu não era suja. A culpa era dele. Ela não disse que ia contar para minha mãe na hora. A tia Celina era sábia. Sabia que minha mãe era mais frágil, que uma notícia dessas poderia desabar nela. Mas ela me prometeu que ia me proteger. E prometeu que o João não faria mal a mais ninguém. Naquele dia, a tia Celina se tornou o meu anjo da guarda, a única pessoa no mundo que sabia do meu segredo, mais importante, que me fez sentir que eu não estava sozinha. A presença da tia Celina na casa mudou o ambiente. Ela se tornou uma sombra vigilante. Quando o João chegava perto de mim, ela surgia do nada, sempre com uma tarefa, um pedido, uma desculpa para me afastar. Ele percebeu. Via que o domínio dele sobre mim estava abalado. Os olhares de ódio que ele me lançava se intensificaram, mas agora, eles eram direcionados também à tia Celina. Ele a odiava por ter percebido, por ter me escutado. Eu via a tensão crescendo entre eles, mas sentia um alívio misturado ao medo. Alívio por ter alguém me protegendo, medo do que o João poderia fazer. Minha mãe notava que o clima estava pesado, que o João estava mais arredio, mas atribuía as coisas de homem, ao gênio forte que ele tinha herdado do pai. Ela nunca imaginou a profundidade do pântano em que eu estava presa. A tia Celina, por sua vez, começou a conversar muito com minha mãe sobre a vida, sobre os perigos do mundo, sobre a importância de proteger os filhos. Ela usava palavras indiretas, como quem joga semente em terra boa para ver se brota. Eu ouvia as conversas delas, fingindo que não prestava atenção, mas cada palavra da tia Celina era uma gota de esperança no meu deserto particular. Eu torcia para que, de alguma forma, minha mãe entendesse, mesmo que a verdade nunca fosse dita em voz alta. A tia estava armando o terreno, e eu, uma criança com o coração machucado, só podia esperar e rezar. Ela me deu um fôlego, um respiro para continuar. A presença da tia Celina era um alívio, um raio de sol entrando pela fresta. Mas o João, ele não era bobo. Ele sentia que tinha algo diferente no ar. O temperamento dele ficou ainda mais azedo. Ele andava pela casa com a cara fechada, resmungando, batendo as portas. Se antes ele só me dava aquele olhar de aviso, agora os olhos dele me fuzilavam com raiva e desprezo. Eu me sentia ainda mais pequena, mais insignificante diante da fúria contida dele. Uma tarde, a mãe estava na cozinha, debulhando feijão. A tia Celina estava sentada perto dela, costurando, mas com os ouvidos atentos. Eu estava no terreiro, brincando com umas pedrinhas. O João chegou, jogou a vara de pescar no canto e entrou na casa sem nem cumprimentar. A mãe chamou: João, venha cá, meu filho, me ajude a rachar essa lenha pro fogão. Ele nem respondeu, só resmungou um deixa pra lá e foi pro quarto. A tia Celina largou a costura. Benedita, esse menino tá esquisito. Tá muito fechado, muito arisco. Você não vê que tem alguma coisa errada? Minha mãe suspirou. Celina, é a idade. Ele tá virando homem, tem os pensamentos dele. O pai também era assim, calado. A tia balançou a cabeça, não concordou. Não é só isso, Benedita. Tem algo mais pesado nesse ar. Eu sinto. Eu ouvia tudo do terreiro, com o coração apertado. Queria que a tia contasse tudo de uma vez, mas ao mesmo tempo morria de medo da reação da minha mãe. Ela era tão sensível, tão ligada ao João. Como ela reagiria se soubesse que o filho primogênito, o orgulho dela, era um monstro para a filha caçula? Os dias da tia Celina com a gente estavam contados. Ela precisava voltar para a casa dela, em outra cidade. Eu sentia um desespero crescendo. Quem ia me proteger agora? Quem ia entender o que eu sentia? Uma noite, ela me chamou de novo, sentada na beira da minha cama de esteira, enquanto a Ana já roncava baixinho.
Mariazinha, a tia vai ter que ir embora amanhã cedo. Mas eu quero que você me prometa uma coisa. Minha voz mal saiu. O quê, tia? Você vai ser forte, minha flor. Vai resistir. E se precisar de mim, se acontecer qualquer coisa de novo, você dá um jeito de me procurar. Pede para sua mãe escrever uma carta, ou manda um recado por alguém que esteja de passagem. Mas não se cale, minha pequena. O silêncio é a pior prisão. Ela me abraçou apertado, um abraço que eu senti que era uma despedida. As palavras dela me deram um fio de esperança, mas também uma responsabilidade enorme. Eu era tão pequena para carregar tanto. Quando a tia Celina foi embora no dia seguinte, a casa pareceu mais vazia, mais escura. O ar voltou a ficar pesado. O João percebeu a ausência dela e, com ela, a minha única barreira. Ele voltou a me olhar com aquele olhar de predador, e eu sabia que não tinha mais para onde correr. O medo, que tinha dado um tempo, voltou com força total. A vida voltou ao seu ritmo antigo, mas agora, com uma nova camada de terror para mim. O João não perdia uma oportunidade. Quando meus pais saíam, ele me chamava. O quartinho escuro se tornava meu purgatório particular. Eu chorava, eu implorava, mas ele não tinha piedade. Cada vez era pior, a dor física e a dor na alma se misturando, me deixando vazia, sem vida. Eu me sentia como um bicho encurralado, sem saída, esperando o golpe final. A cada vez, uma parte de mim morria. Eu não conseguia mais me ver como a Mariazinha que corria alegre no terreiro. Eu era apenas uma casca, um corpo que carregava uma ferida aberta e sangrenta. Eu me isolei completamente. Não falava, não brincava. A Ana tentava, mas eu a afastava. Não queria que ela soubesse, não queria que ela sentisse a mesma dor que eu. Eu me culpava por não conseguir lutar, por não conseguir gritar. Minha mãe insistia para eu ir à igreja com ela, mas eu me recusava. Como eu podia ir à casa de Deus, me sentindo tão suja, tão marcada? Eu achava que Deus tinha me abandonado, que ninguém me salvaria daquele tormento. Acreditei que meu destino era viver com aquela sombra, que era meu castigo. E a cada vez que ele se aproximava, eu sentia o cheiro da morte. A morte da minha inocência, da minha alma. Aquele tormento diário me esmagava. Eu me sentia como um poço seco, sem lágrimas para chorar, sem voz para gritar. Minha mãe, percebendo minha melancolia profunda, tentava me agradar com o que tinha. Um doce de mamão, um pedaço de rapadura. Mariazinha, você tá tão pálida, minha filha. Tem que se alimentar, ela dizia, com a voz cheia de preocupação. Mas a comida me descia amarga. Eu perdia o sono, a fome, e a alegria, essa tinha sumido há muito. O João, por sua vez, estava cada dia mais insolente. Ele não me tocava mais na casa, não depois da visita da tia Celina. Mas os olhares, esses eram piores que tapas. Ele me perseguia com os olhos, um sorriso cínico nos lábios, como se soubesse do meu segredo e se divertisse com o meu sofrimento calado. Se eu estivesse no quintal, ele aparecia. Se eu ia buscar água no pote, ele estava por perto. Era uma tortura invisível para os outros, mas real e pesada para mim. Meu pai, o seu Osvaldo, continuava a vida dele, no trabalho, na lida. Ele não percebia nada. Ou se percebia, não dava a entender. Homem do campo, acostumado com a dureza da vida, talvez achasse que frescura de menina era coisa boba. Eu não sei. Só sei que o mundo dele era de trabalho e silêncio. Eu queria que ele me visse, me perguntasse, me salvasse. Mas ele nunca o fez. A Ana, minha irmã, era minha única ponte com a infância perdida. Ela ainda tentava me puxar para brincar, para conversar. Mariazinha, vamos fazer boneca de milho? A gente não faz mais. Eu negava, sem conseguir explicar que a inocência das bonecas tinha morrido em mim. Mas o carinho dela, o simples fato de ela ainda me procurar, era um pequeno conforto. Era prova de que nem tudo estava perdido, de que ainda havia amor puro ao meu redor, mesmo que eu não me sentisse digna dele. Os meses se arrastaram, viraram anos. Eu fui crescendo, o corpo de menina se transformando, mas a alma continuava pequena e assustada. As investidas do João diminuíram, especialmente quando eu comecei a me desenvolver. Não que ele tivesse mudado, mas a presença constante da mãe em casa, a idade chegando, parecia ter posto um freio nele. O alívio foi imenso, mas a marca, essa ficou cravada. Eu me tornei uma moça calada,
reservada. Não tinha muitas amigas. As outras meninas da vila se juntavam, riam alto, falavam de namorados. Eu não tinha interesse em nada disso. O trauma me fechou para o mundo. Qualquer toque, qualquer olhar de um homem, me causava arrepios. Eu sentia nojo de mim mesma, da minha própria pele, como se ela carregasse a sujeira que eu não conseguia lavar. Minha mãe, preocupada com a minha falta de fogo para casar, me levava em festas de São João, nas quermesses da igreja. Vai, Mariazinha, se divirta. Arrume um namorado. Mas eu ia arrastada, me escondia nos cantos, fugia dos olhares. Eu via os rapazes me olhando, alguns até se aproximando, e sentia um pavor indescritível. Não era por maldade deles, mas pelo que eu carregava dentro de mim, uma ferida que eu achava que nunca cicatrizaria. Lembro de um rapaz, o Cícero, filho do seu Zé da mercearia. Ele era bonito, trabalhador, de boa família. Ele me olhava com os olhos doces, diferentes dos olhares que eu conhecia. Ele tentava conversar comigo, me trazia umas flores do campo. A mãe adorava ele, já falava em casamento. Cícero é um bom partido, Mariazinha. Um moço de Deus. Mas eu, coitada, só conseguia sentir medo. O pânico de que ele me tocasse, que descobrisse a sujeira que eu sentia que era, me paralisava. Eu inventava desculpas para não sair com ele, me esquivava dos elogios. A mãe não entendia. Mas o que essa menina tem? Nega um moço desse? Ela achava que eu era enjoada, que não dava valor às coisas boas da vida. Mas eu estava lutando uma batalha invisível. Um dia, o Cícero veio em casa, decidido. Ele queria conversar sério. Sentamos na varanda. Ele me olhou nos olhos, com aquela doçura que me desarmava. Mariazinha, por que você me afasta? Eu gosto de você. Quero te fazer feliz. Meu coração batia forte, mas não era de paixão. Era de medo. Eu queria fugir, correr para bem longe dali. Eu não conseguia falar, mas ele percebeu minha aflição. Você tem medo de mim, Mariazinha? Ele perguntou, com a voz baixa. Eu baixei a cabeça, incapaz de responder. Aquele momento foi um divisor de águas. Eu não podia mais mentir para mim mesma, nem para ele. Eu não podia me entregar a um amor que eu não sabia se conseguiria viver, com tanto peso nas costas. E assim, eu o afastei. Afastei a única chance de felicidade que parecia se abrir para mim, tudo por causa de um trauma que me devorava por dentro. A dor de perdê-lo se somou às outras dores, mas eu sentia que era o único caminho. Eu não sabia amar sem ser quebrada. A decisão de afastar o Cícero, que era um moço tão bom, me doeu mais do que eu podia imaginar. Mas eu acreditava que estava fazendo o certo, me protegendo e protegendo a ele da minha mancha. Eu me convenci de que não era digna de carinho, de afeto, de uma vida normal. Aquele trauma virou uma parte tão grande de mim que eu já não sabia mais quem eu era sem ele. Com o tempo, os pretendentes foram sumindo. Eu me tornei a Mariazinha que não queria nada com ninguém, a moça que vivia para dentro, que não sorria fácil. Minha mãe, depois de tanto tentar, desistiu. Deixa essa menina em paz, Benedita. Se ela não quer casar, não casa. Vai ver que tem algum propósito de Deus para ela. Meu pai disse um dia, com a voz cansada. Eu sentia um misto de alívio e tristeza. Alívio por não ter mais a pressão, e tristeza por me sentir tão sozinha, tão diferente das outras moças. Enquanto eu me fechava para o amor, a Ana, minha irmã, florescia. Ela era alegre, faladeira, e logo arranjou um namorado, o Damião. Ele era da cidade vizinha, um rapaz trabalhador, que tinha um armazém. Eu via o amor dela, a felicidade estampada no rosto, e sentia um aperto no peito. Era a vida que eu nunca teria. Eu me forçava a ficar feliz por ela, mas por dentro, uma inveja doída me corroía. Eles se casaram logo. Uma festa simples, na frente da igreja da vila. Minha mãe chorava de emoção, meu pai sorria meio sem jeito. Eu estava lá, de pé, vendo minha irmã radiante, e sentia um nó na garganta. Era como se a Ana estivesse cruzando uma ponte para um futuro feliz, e eu, ali, presa na outra margem, sem poder seguir. O João estava na festa também, e a cada olhar que ele me lançava, eu revivia tudo. Aquele dia, para mim, foi a certeza de que eu estava condenada a uma vida de solidão. Depois que a Ana se mudou para a casa do Damião, a casa ficou ainda mais vazia. Eu era a única filha solteira que restava. O João continuava em casa,
mas os pais já cobravam dele um rumo na vida. Você precisa casar, João. Ter sua família, minha mãe insistia. Ele sempre dava um jeito de fugir do assunto, se esquivava, dizia que ainda não era a hora. Eu me perguntava se ele também carregava algum peso, alguma sombra, ou se a maldade dele era só dele mesmo. Minha rotina virou cuidar da casa, ajudar minha mãe na horta, nas tarefas diárias. Eu fazia tudo no automático, sem pensar muito, só para o tempo passar. Lembro que eu passava horas sentada na cadeira de balanço da varanda, olhando o rio, as crianças brincando na beira, e me perdia nos pensamentos. Eu queria voltar no tempo, queria ser a Mariazinha que corria descalça e ria sem medo. Mas a vida não voltava. E eu sabia que nunca seria a mesma. A tia Celina, vez ou outra, mandava um recado pela Ana. Pergunta pra Mariazinha se ela tá bem. Se precisa de alguma coisa. Minha irmã vinha me perguntar, mas eu sempre dizia que estava tudo bem, que não precisava de nada. Eu não queria preocupar a tia, e a ideia de reviver aquilo, de falar de novo, me apavorava. Eu me convenci de que tinha que lidar com a minha cruz sozinha. Que era o meu fardo. Os anos foram passando, e eu me tornei a tia Mariazinha para os filhos da Ana. Eu amava aquelas crianças, os sobrinhos eram a minha única alegria. Eu contava histórias, fazia bonecas de espiga de milho, ensinava as cantigas que minha mãe me ensinou. Era como se, cuidando deles, eu pudesse resgatar um pouco da infância que me foi roubada. Mas a dor, ela estava sempre lá, como uma sombra no canto da sala. Eu não sabia que a vida ainda tinha mais uma reviravolta para me dar. Uma que me tiraria daquele torpor, daquela resignação forçada. Eu estava presa em uma rotina de tristeza e silêncio, mas o destino, ele é traiçoeiro. Ele me preparava para uma tempestade ainda maior, uma que me faria questionar tudo o que eu achava que sabia sobre perdão, justiça e o verdadeiro significado de ser livre. Eu não sabia, mas estava prestes a ser arrancada da minha letargia, de uma forma que eu jamais imaginaria. A vida seguiu seu curso monótono, embalada pelo balanço da cadeira na varanda e pelo cheiro de café passado na lenha. Eu me acostumei a ser a Mariazinha sozinha, a tia Mariazinha dos sobrinhos, a filha calada dos pais. Mas a tranquilidade, ou o que eu achava que era tranquilidade, era apenas a calmaria antes de uma nova tempestade. E essa, meus amigos, viria de onde eu menos esperava, e me obrigaria a olhar para as minhas feridas de um jeito que eu nunca tive coragem. Meu pai, o seu Osvaldo, já estava com os cabelos brancos e as costas curvadas de tanto trabalho no rio e na roça. Minha mãe, Dona Benedita, a mesma. Mas a saúde, que antes parecia de ferro, começou a dar sinais de cansaço. Ela tossia muito, perdia o fôlego fácil. A gente achava que era coisa da idade, do tempo frio. Mas não era. Um dia, a mãe não conseguiu levantar da cama. Estava com febre alta, uma tosse que parecia rasgar o peito. Eu e o pai ficamos apavorados. Chamamos o curandeiro da vila, o seu Tibúrcio, que veio com suas ervas e rezas. Mas não adiantou. Ela só piorava. O pai, que era um homem tão contido, andava de um lado para o outro na sala, com os olhos vermelhos. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. A Ana, minha irmã, veio correndo com o Damião. Ela chorava copiosamente ao ver a mãe tão frágil. A casa se encheu de um silêncio pesado, só quebrado pela respiração difícil da minha mãe. O João, ele estava lá também, mas parecia distante, como se a dor não o atingisse da mesma forma. Eu o observava, e uma pontada de rancor me feria. Como ele podia ser tão indiferente? No fim daquela semana, num amanhecer cinzento, minha mãe partiu. Foi-se de mansinho, enquanto dormia, como um pássaro que voa para longe sem fazer barulho. A dor me atingiu como um raio. A minha mãe, a luz da casa, a mulher que me deu a vida e me amou, mesmo sem nunca ter sabido da minha maior aflição, se foi. Eu desabei. Chorei como eu não chorava desde aquela tarde no quartinho, um choro convulso, desesperado, que vinha da alma. O velório foi na nossa própria sala. A casa se encheu de gente, de vizinhos, de parentes distantes. As carpideiras choravam alto, as mulheres da vila traziam café e bolo de fubá. Eu estava num torpor, mal conseguia ver quem entrava ou saía. O pai estava sentado num canto, a cabeça baixa, parecendo uma estátua. A Ana não largava a minha mão. O João, ele se misturava no meio da multidão, a cara fechada, sem derramar uma lágrima. Depois do enterro, a casa ficou num vazio imenso.
O cheiro de flores murchas e vela queimada pairava no ar. Meu pai se tornou ainda mais calado, mais ensimesmado. Ele passava os dias olhando pro nada, e eu sentia a dor dele, a solidão que o abraçava. A Ana e o Damião vinham todos os dias, mas eles tinham a vida deles, a casa deles. E eu estava ali, sozinha com o meu pai e com o João. A morte da minha mãe trouxe à tona uma realidade cruel. A vida sem ela seria diferente, e eu precisava me reinventar. Assumi as tarefas da casa, cozinhar, lavar, cuidar do pai. Eu fazia tudo no automático, mas sentia que o peso da casa e da tristeza do meu pai caíam sobre os meus ombros. E, pior, a convivência com o João se tornou mais intensa. Ele continuava morando em casa. Eu tentava evitá-lo, mas não era mais uma menina. Eu era uma mulher, e o medo que eu sentia dele era diferente, mais maduro, misturado com uma repulsa que me dava náuseas. Ele se aproveitava da fragilidade do pai, da ausência da mãe, para se impor. Mandava, desmandava, e eu sentia que ele estava buscando uma forma de me controlar de novo. Uma noite, eu estava lavando a louça, e ele se aproximou, em silêncio. Meu corpo gelou. Ele parou bem atrás de mim, tão perto que eu podia sentir a respiração dele no meu pescoço. A casa tá diferente sem a velha, não é, Mariazinha? Ele disse, a voz num sussurro que me arrepiou. Agora somos só nós. E você sabe, né? Tem coisas que nunca mudam. As palavras dele eram como uma adaga. A ameaça, clara, pesada, me fez tremer as pernas. Eu não respondi. Apenas continuei lavando a louça, fingindo que não ouvia, mas por dentro, um desespero me consumia. Eu não podia viver assim. Não podia deixar que a morte da minha mãe me condenasse a um inferno ainda maior. Aquele dia, ao sentir o hálito dele no meu pescoço, eu percebi que precisava fazer alguma coisa. A tia Celina me disse para ser forte, para não me calar. E o tempo da inércia, da resignação, tinha chegado ao fim. A chama da resistência, que andava apagada, começou a crepitar de novo, mesmo que eu não soubesse ainda como acendê-la por completo. A ameaça velada do João, naquele sussurro frio, foi a gota d'água. Eu já não era mais a menina calada e assustada. A dor da perda da minha mãe, estranhamente, me despertou para uma nova coragem. Eu não podia mais aceitar aquela vida de medo. A tia Celina tinha razão. O silêncio era a pior prisão. E eu, por conta própria, comecei a sentir um desejo ardente de liberdade, de me ver livre daquela sombra que me seguia há tantos anos. Os dias se arrastaram com uma nova tensão no ar. Meu pai, perdido na sua própria dor, mal notava o que acontecia entre mim e o João. E ele, o João, sentindo-se mais à vontade com a ausência da mãe, estava ousando mais. Os olhares dele se tornaram mais insistentes, e eu sentia o pavor voltar, mas dessa vez, misturado com uma raiva que eu não conhecia. Eu comecei a pensar em estratégias. Onde eu podia ir? Para quem eu podia pedir ajuda? A única pessoa que sabia da minha verdade era a tia Celina. Mas ela morava longe, e eu não sabia como alcançá-la. Cartas demoravam, e eu não confiava em ninguém para mandar um recado. A vila era pequena, e as fofocas corriam mais rápido que o vento. Se eu falasse, a desgraça seria pública, e eu não sabia se aguentaria o peso do julgamento. Uma tarde, enquanto eu estava na cozinha, ele entrou. Meu corpo enrijeceu. Mariazinha, preciso da sua ajuda com os sacos de milho lá no armazém. O pai tá velho e você é forte, né? Ele disse, com aquele sorriso de canto de boca que me dava arrepios. Eu sabia que era uma armadilha. O armazém ficava um pouco afastado da casa, num lugar mais deserto. Eu neguei. Não posso, João. Tenho que cuidar da comida do pai. Ele se aproximou, e o sorriso sumiu. O rosto dele se endureceu. Ah, é? Desde quando você decide o que pode ou não fazer nesta casa? A voz dele era baixa, ameaçadora. Meu coração disparou. Eu peguei a faca que estava na pia, instintivamente, e a escondi atrás do avental. Ele percebeu o movimento, e o olhar dele ficou ainda mais escuro. Não seja boba, Mariazinha. Não me desafie, ele sussurrou, dando um passo à frente. Meu corpo tremia, mas eu não recuei. A faca na minha mão me dava uma coragem que eu não sabia que tinha. Era a primeira vez que eu o enfrentava de frente, mesmo que fosse só com um olhar. Nesse exato momento, meu pai entrou na cozinha, vindo do quintal. Ele parou na porta, sentindo a tensão no ar.
O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, com a voz grave, que raramente usava para repreender os filhos. O João recuou um passo, a expressão voltando ao normal rapidamente. Nada, pai. Só estava pedindo para Mariazinha me ajudar com umas coisas no armazém, mas ela não quer. Meu pai me olhou, depois olhou para o João. Ele percebia a aversão no meu olhar, o medo que eu tentava esconder. Mariazinha, ajude seu irmão. É bom ser prestativa. A voz dele era de cansaço, não de ordem. Eu engoli em seco. Ele não sabia, não podia saber. Guardei a faca, e com um aceno de cabeça, fui em frente, acompanhando o João, com o corpo todo em alerta, a mente correndo para encontrar uma saída. No caminho para o armazém, eu ia pensando em tudo. Eu precisava fugir. Mas para onde? Eu não tinha dinheiro, não conhecia a estrada. A única opção era a casa da tia Celina. Eu sabia o caminho de cabeça, mesmo que fosse longo e perigoso para uma mulher sozinha. Era a minha única chance. No armazém, ele me fez carregar uns sacos pesados, me empurrava, me mandava. Mas eu aguentava calada, com um plano se formando na minha cabeça. Ele se distraiu por um momento, ajeitando a lenha. Foi a minha oportunidade. Eu sabia que ele me seguia de perto. Sem pensar muito, virei o rosto, com toda a força que eu tinha, cuspi na cara dele. O João congelou. Os olhos dele se arregalaram, cheios de uma fúria assassina. Eu nunca tinha visto tanto ódio em um olhar. Ele levantou a mão para me bater, e eu me preparei para o impacto, mas não me encolhi. Nesse momento, um vizinho, o seu Nonato, passava na estrada com a carroça. Boa tarde, seu João. Mariazinha, ele acenou, e o João baixou a mão rapidamente, forçando um sorriso amarelo. Eu não esperei. Aquele cuspe foi a minha declaração de guerra, a minha forma de dizer que não me curvaria mais. Sem olhar para trás, comecei a andar, rápido, em direção à estrada principal. Aonde você vai, Mariazinha? Ele gritou, mas eu não respondi. Não podia correr o risco de ser pega. Eu tinha que sumir dali. Eu ia para a casa da tia Celina. A minha única esperança era ela. E, se eu morresse tentando, morreria livre. Eu andava sem olhar para trás, o coração batendo forte, sentindo o suor escorrer pelo corpo. Não sabia quanto tempo demoraria para o João vir atrás de mim, mas eu precisava de distância. A estrada de terra era longa e o sol castigava, mas a ânsia de liberdade me dava forças. Eu não tinha dinheiro, não tinha comida, mas tinha a memória da tia Celina e a promessa de não me calar mais. O destino daquela fuga, eu sabia, era a casa dela. Eu me agarrava a essa ideia como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. O sol já estava a pino, queimando a pele, quando ouvi o barulho de um motor se aproximando. Meu corpo gelou. Seria o João? Meu coração pulou na boca. Olhei para trás e vi um caminhão velho, levantando uma nuvem de poeira. Eu não sabia se parava ou continuava correndo. O caminhão diminuiu a velocidade e parou ao meu lado. A porta se abriu, e um homem de meia idade, com um chapéu de couro e o rosto queimado de sol, me olhou com curiosidade. Ei, moça, para onde vai com tanta pressa nesse sol de rachar? A voz dele era rouca, mas parecia amigável. Eu hesitei. Meus pais sempre me ensinaram a não confiar em estranhos. Mas a alternativa era o João. Eu preciso ir para a casa da minha tia, em Salgueiro, eu disse, a voz quase um sussurro. Salgueiro era a cidade onde a tia Celina morava, umas boas horas de viagem dali. O homem me olhou de cima a baixo, percebendo meu desespero. Salgueiro? É um bocado longe para ir a pé. Menina. Entra aí, eu vou para aquelas bandas. Posso te dar uma carona. Meu instinto gritava para não ir, mas a minha necessidade falava mais alto. Era uma chance, talvez a única. Respirei fundo e decidi confiar. Subi no caminhão, sentindo o assento quente sob mim. O caminho foi longo e silencioso no começo. O homem, que disse se chamar seu Raimundo, parecia entender que eu não queria conversa. Ele ligou o rádio, e uma música de forró preencheu o ar. Eu olhava a paisagem passando pela janela, o sertão a perder de vista, e sentia uma mistura de alívio e incerteza. Eu estava livre, mas para onde a vida me levaria agora? Durante a viagem, o seu Raimundo perguntou algumas coisas, com cautela. Seu pai sabe que você tá viajando assim, sozinha? Eu inventei uma história rápida, que eu ia visitar minha tia doente,
e que a comunicação era difícil. Ele não insistiu. Parecia um homem bom, de poucas palavras, mas de um coração grande. A cada quilômetro que nos distanciava de Petrolina, uma parte do meu fardo parecia ficar para trás. Chegamos em Salgueiro já no fim da tarde. O sol começava a se despedir, pintando o céu de laranja e roxo. O seu Raimundo me deixou na frente da rodoviária e me deu um conselho. Cuidado, menina. O mundo é grande e nem todo mundo é de boa índole. Se cuida. Eu agradeci, com os olhos marejados. Ele foi um anjo na minha fuga. Agora, sozinha na cidade grande, o medo voltou a me abraçar. Eu não sabia o endereço da tia Celina. Só sabia que ela morava num bairro chamado Boa Vista. A rodoviária estava cheia de gente, um movimento que me assustava. Respirei fundo, tentando me acalmar. Eu tinha chegado até ali, não podia desistir. Comecei a perguntar para as pessoas onde ficava o bairro Boa Vista. Algumas me olhavam desconfiadas, outras indicavam o caminho. Eu andei, até que meus pés doeram. A cidade era muito maior do que eu imaginava, cheia de casas e de gente desconhecida. O sol já tinha se posto, e as luzes da rua começavam a se acender. O desespero apertou. O que eu faria se não a encontrasse? Quando eu já estava quase sem esperanças, vi uma venda aberta num canto de rua. Reuni toda a coragem que me restava e entrei. Uma senhora gordinha, com um sorriso acolhedor, estava atrás do balcão. Boa noite, minha filha. Posso ajudar? Boa noite, senhora, eu disse, a voz falhando. Eu estou procurando minha tia, a Celina. Ela mora aqui no bairro Boa Vista. Eu vim de Petrolina e não sei o endereço exato. A mulher me olhou com simpatia. Celina? Celina de quem? Minha flor? Por acaso é a Celina do seu Alfredo, que tem um ponto de costura ali na rua de cima. Meu coração deu um salto. Sim, é ela mesma, eu quase gritei. A senhora sorriu. Ah, conheço a Celina muito bem. É uma mulher de fé, vizinha antiga. A casa dela é logo ali, na rua do lado. Vou te mostrar. Aquele momento foi como um milagre. Uma luz se acendeu no fim do túnel. Agradeci a Deus e segui a senhora até a porta da casa da tia Celina. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. A campainha tocou, e a porta se abriu. E lá estava ela, a tia Celina, o meu porto seguro. Quando ela me viu, seus olhos se arregalaram. Eu não consegui dizer nada, só a abracei e desabei em lágrimas. Eu estava finalmente segura. Eu estava livre. Mas a minha jornada estava apenas começando. O abraço da tia Celina foi o porto seguro que eu tanto precisei. Ela me apertou forte, sentindo meu tremor, e só depois de um tempo me afastou de leve para olhar nos meus olhos. Mariazinha, minha Nossa Senhora. O que aconteceu, menina? Por que você veio assim, de repente? Ela viu a minha exaustão, o meu corpo sujo de poeira da estrada e o desespero estampado no meu rosto. Sem fazer mais perguntas, me levou para dentro, me sentou numa cadeira e mandou a vizinha que me trouxe ir com Deus. A casa da tia Celina era simples, mas cheia de aconchego. Tinha um cheiro bom de bolo e café fresco. Ela me deu um copo d'água e me mandou ir tomar um banho para tirar a poeira do corpo e da alma. Depois você me conta tudo, com calma. Agora, só descansa. E eu obedeci. A água morna escorrendo pelo meu corpo levou um pouco da tensão, mas não a dor que eu carregava. Quando saí do banho, ela já tinha separado uma muda de roupa limpa, cheirosa, e preparou um prato de comida quente. Eu comi em silêncio, sentindo o alimento me dando forças. A tia Celina se sentou na minha frente, me observando com carinho, mas com uma seriedade no olhar que mostrava que ela sabia que a conversa seria difícil. Depois da comida, ela me olhou e disse: Agora, Mariazinha, pode falar. Do fundo do seu coração. A tia está aqui para te ouvir e te ajudar no que for preciso. Eu respirei fundo, e as palavras começaram a sair, atropeladas no começo, mas depois mais fluidas. Contei tudo, desde aquele dia no quartinho escuro, as ameaças do João, o medo que me consumiu, o silêncio que me aprisionou, a morte da minha mãe e a ameaça renovada dele. Contei sobre o Cícero, sobre a solidão que eu sentia. Não escondi nada. E a cada palavra, a tia Celina apertava os lábios, os olhos marejados, mas não me interrompia. Quando terminei, o silêncio voltou a pairar no ar. A tia Celina me abraçou de novo,
Um abraço que dizia mais que 1000 palavras. Minha filha, meu amor. Eu sabia que tinha algo de errado. Eu sentia, mas nunca imaginei tamanha maldade. Que Deus me perdoe por não ter te protegido antes. Ela chorava baixinho, e eu sentia a dor dela pela minha dor. Você fez muito bem em vir, Mariazinha. Muito bem. Você é forte, minha menina. Mais forte do que pensa. Aquelas palavras, ditas por ela, me deram um ânimo que eu não sentia há anos. Mas e agora, tia? O que eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir. Ela me olhou nos olhos, com a força que eu tanto admirava. Você fica aqui comigo, Mariazinha. Esta casa é sua também, enquanto você precisar. Ninguém vai te tocar aqui. E seu irmão? Ah, esse vai ter o que merece, você pode ter certeza. A voz dela era firme, decidida. Eu senti um misto de alívio e pavor. O que ela faria? Nos dias seguintes, a tia Celina me deu mais do que um teto e comida. Ela me deu acolhimento, escuta, e o mais importante, ela me deu a chance de começar a me curar. Ela me levou à benzedeira da cidade, uma senhora velhinha, com mãos abençoadas, que me fez umas rezas e passou umas ervas no meu corpo. Não que eu acreditasse que tiraria a dor do trauma, mas era um carinho, um gesto de cuidado. A benzedeira me disse que a minha alma estava quebrada, mas que tinha cura, sim, com fé e tempo. A tia Celina também era uma mulher de palavra. Ela escreveu uma carta para os meus pais, dizendo que eu estava com ela, que estava bem, e que por enquanto não voltaria para Petrolina. Ela não deu detalhes do porquê, apenas disse que eu precisava de um tempo, de um ar novo. Meu pai não contestou. Talvez ele soubesse, lá no fundo, que algo estava errado, ou talvez estivesse apenas resignado com a vida. Quanto ao João, a tia Celina não agiu de imediato. Ela era paciente e astuta. Não adianta ir feito bicho do mato. A gente tem que pensar, Mariazinha. Pensar no melhor jeito de cortar o mal pela raiz. Ela sabia que confrontá-lo sem um plano poderia ser perigoso para mim e para a família que ficou lá. A vingança, ela dizia, se come fria e com um bom tempero da justiça. E ela me prometeu que a justiça seria feita, não do jeito dos homens, mas do jeito de Deus. Eu comecei a trabalhar com a tia Celina no ponto de costura dela. Ela me ensinou a bordar, a costurar, a fazer remendos. As mãos dela me guiavam, e o trabalho me ajudava a ocupar a mente. Era cansativo, mas era um cansaço que me fazia bem, que me fazia sentir útil, viva. Cada ponto que eu dava na agulha era um ponto que eu sentia na minha própria alma, costurando as feridas de novo. Eu estava em um novo lar, com uma nova chance de vida. Mas a sombra do passado, ela ainda me espreitava, e eu sabia que a batalha final ainda estava por vir. A rotina na casa da tia Celina, em Salgueiro, me trouxe um respiro. O cheiro de linha e tecido, o barulho manso da máquina de costura, tudo isso era um bálsamo para minha alma ferida. Eu estava aprendendo um ofício, algo que me dava um senso de propósito que eu não sentia há muito tempo. A tia me ensinava com paciência, explicando cada ponto, cada detalhe, e eu me esforçava para aprender, para compensar a bondade dela. Mas, apesar de todo o acolhimento, o passado teimava em me assombrar. À noite, o silêncio da casa era preenchido pelos meus medos. Eu via o rosto do João, sentia o cheiro dele, revivia a dor e a humilhação. Acordava sobressaltada, suada, e a tia Celina vinha para perto, me acalmava com um carinho na cabeça, sem precisar de palavras. Ela era a única que entendia a profundidade do meu tormento. Os meses se transformaram em um ano. Eu já estava mais forte, tanto por dentro quanto por fora. Meu corpo de menina tinha se transformado em um corpo de mulher, e a experiência de viver longe de Petrolina, de aprender a me virar, me deu uma nova confiança. Eu ajudava a tia Celina com as contas, com a compra dos materiais, e ela me dava cada vez mais responsabilidades. Eu sentia que estava me reencontrando, tijolo por tijolo, depois de tanto tempo em ruínas. Certo dia, enquanto a gente costurava, a tia Celina me olhou sério. Mariazinha, você já pensou em como as coisas estão lá em Petrolina? Seu pai, seu irmão. Eu gelei. Não, tia. Eu tento não pensar. Ela balançou a cabeça. Minha filha, a gente pode fugir de um lugar, mas não da nossa história. Uma hora, a gente tem que enfrentar. E seu irmão, ele não pode ficar impune. Minha tia era uma mulher de palavra e de justiça. Ela tinha um plano,
um que me assustava e ao mesmo tempo me dava um nó na barranta de tanta expectativa. Ela sabia que eu precisava fechar aquele ciclo, não só por mim, mas por tudo o que aconteceu. Ela disse que ia voltar a Petrolina, sozinha, para acertar as contas com o João. Meu coração disparou. Eu implorei para ela não ir, com medo do que poderia acontecer. E se ele fizer mal para a senhora, tia? Ela me olhou com a sua força de sempre. Ninguém vai fazer mal a mim, minha filha. Eu sou a irmã da sua mãe. E eu vou buscar justiça para você. Ela partiu uma semana depois, de ônibus, levando uma carta para o meu pai e a coragem que só ela tinha. Eu fiquei em Salgueiro, com o coração apertado, rezando dia e noite para que tudo corresse bem. Os dias se arrastaram em uma agonia lenta. Eu não conseguia costurar direito, não conseguia comer. Cada barulho na porta me fazia pular. Passaram-se 15 dias, que pareceram 15 anos. Eu estava na varanda, olhando para a estrada, quando vi um carro se aproximando. Não era o ônibus. Era um carro particular, o que era raro na nossa rua. Ele parou na frente da casa, e de dentro saiu a tia Celina. Ela estava diferente. Não estava sorrindo, e o rosto dela estava marcado por uma tristeza profunda. Meu coração gelou. Eu sabia que algo muito sério tinha acontecido. Ela entrou na casa, e me abraçou apertado. O abraço dela era pesado, diferente do abraço de acolhimento que eu recebi quando cheguei. Minha filha, ela começou, com a voz embargada, eu tenho notícias de Petrolina. Notícias que vão doer no seu peito. Eu me preparei para o pior. Pensei no meu pai, na minha irmã. Seu pai, ele não resistiu. Faleceu há alguns dias. Não aguentou a ausência da sua mãe, e a doença o levou. A notícia me atingiu como um trovão. Meu pai, a rocha silenciosa da família, tinha partido. Eu não tinha tido a chance de me despedir, de pedir perdão por ter fugido, de agradecer por tudo. Mais uma perda, mais uma ferida aberta no meu coração. Eu chorei, chorei com a alma. A tia Celina me abraçou e esperou as lágrimas diminuírem. E o João, tia? Eu perguntei, a voz fraca. Ela suspirou, um suspiro pesado que carregava todo o peso da tragédia. O João, ele foi encontrado morto, Mariazinha. No rio. Afogado. A polícia disse que foi acidente. Mas eu sinto que não. Meu mundo desabou de novo. João morto? O homem que me atormentou por anos, o monstro que me roubou a infância, estava morto. Eu não sabia o que sentir. Alívio? Culpa? Confusão? A morte dele, tão repentina, me deixou atordoada. Eu pensei em tudo o que ele me fez, na dor que ele causou, mas também na vida que ele tinha, nos pais que ele perdeu. Era uma mistura de sentimentos que eu não conseguia decifrar. A tia Celina me contou que foi ao velório do João, mas que não viu nada que indicasse briga. O corpo foi encontrado a poucos metros da margem, preso num emaranhado de galhos. Mas ela, com sua intuição, sentia que tinha algo a mais. Ela não acreditava em coincidências. A notícia da morte de João e do meu pai, tão próximas, me deixou num limbo. Eu estava livre do meu algoz, sim, mas a um custo altíssimo. Eu não tinha mais para onde voltar. A minha família, aquela que eu conhecia, tinha se desfeito. Agora eu estava sozinha no mundo, com a tia Celina como meu único elo, meu único lar. A dor da perda era imensa, mas a sensação de que um ciclo tinha se fechado, mesmo de forma tão trágica, começou a me dar uma nova perspectiva. Eu estava livre, mas essa liberdade tinha um gosto amargo, e eu precisava aprender a viver com ela. A notícia do falecimento do meu pai e do João me deixou atordoada. Era uma avalanche de sentimentos. A tia Celina me dizia que Deus sabia o que fazia, que cada um colhia o que plantava. Mas a verdade é que, mesmo com a dor e a raiva que eu sentia do João, a morte dele me trazia um peso estranho, uma mistura de alívio e uma culpa por sentir esse alívio. Os dias em Salgueiro, depois daquela bomba, foram de luto. Luto pelo meu pai, pela minha mãe, e até pela parte de mim que se foi junto com eles. A tia Celina era a minha âncora, a minha fortaleza. Ela não me deixou mergulhar na tristeza profunda. A vida continua, Mariazinha. E você tem muito para viver ainda. É hora de se levantar. E assim eu fiz. Com a ajuda dela, eu me dediquei ainda mais à costura. A linha e a agulha viraram minhas companheiras, minhas confidentes silenciosas. Cada peça que eu costurava, cada bordado que eu fazia,
era como um pedacinho da minha alma que eu estava reconstruindo. Eu aprendi rápido, tinha um dom para os trabalhos manuais. Logo, o ponto de costura da tia Celina ficou conhecido também pelo trabalho da Mariazinha, a moça quieta que fazia uns bordados lindos de viver. Meu corpo se recuperava das noites mal dormidas, e a minha mente começava a clarear. Aos poucos, a vergonha que eu sentia de mim mesma foi diminuindo. A tia Celina, com suas conversas, me fez entender que o que aconteceu não era minha culpa, que a sujeira estava em quem fez o mal, não em quem o sofreu. Ela me dizia que eu era pura, que a minha alma era boa, e que eu merecia ser feliz. Aquelas palavras eram como um unguento para minhas feridas. Com o tempo, comecei a me abrir mais para as pessoas, devagarzinho. Os clientes da tia Celina, as vizinhas, elas me tratavam com carinho. Eu aprendi a sorrir de novo, um sorriso verdadeiro, que vinha da alma. Mas o medo de me relacionar, principalmente com homens, ainda era uma barreira enorme. Eu via as moças da minha idade namorando, casando, mas eu me fechava. A memória do João, o pânico do toque, ainda me assombravam. A tia Celina percebia meu receio. Ela nunca me forçou, nunca me empurrou para nada. Ela só me dava espaço e tempo para curar. O tempo é o melhor remédio, minha filha. Mas o perdão. O perdão liberta. Não o perdão para quem te machucou, mas o perdão para você mesma, por ter se sentido culpada. E só depois disso, talvez, um dia, você encontre um amor que te cure de verdade. As palavras dela eram sábias, e eu as guardava no coração. Um dia, chegou uma carta de Petrolina. Era da Ana. Meu coração gelou de novo. Ela contava as novidades da vila, dizia que sentia minha falta, que o pai e o João tinham deixado uma lacuna enorme na casa. Ela nunca soube a verdade, claro. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando ela disse que o Damião, o marido dela, tinha comprado o armazém do seu Zé e estava prosperando. E que o Cícero, aquele moço que eu afastei, tinha se mudado para Juazeiro, cidade vizinha, para tentar a vida. A notícia do Cícero me trouxe uma pontada de saudade e uma reflexão. Eu tinha dispensado um homem bom por causa do meu medo, do meu trauma. Será que eu conseguiria me abrir um dia para o amor de novo? Será que existia alguém capaz de enxergar além das minhas cicatrizes? A tia Celina, lendo meus pensamentos, me disse: o amor, minha filha, ele chega quando a gente menos espera. E ele enxerga o coração, não as feridas do passado. Mas primeiro, você precisa se amar por inteiro. Aos poucos, a vida em Salgueiro se tornou a minha nova realidade. Eu construí uma vida ali, com a tia Celina, com o meu trabalho. Eu me tornei uma mulher independente, que sabia se virar, que não dependia de homem nenhum. Essa independência era uma vitória silenciosa, um presente que eu me dava a cada dia. As feridas do passado ainda estavam lá, mas já não ditavam mais quem eu era. Eu era Mariazinha, costureira, afilhada da tia Celina, e estava começando a aprender a amar a mulher que eu tinha me tornado. Os anos se esvaíram como a areia entre os dedos, e eu, Mariazinha, já não era mais a jovem atormentada de Petrolina, nem a aprendiz de costureira de Salgueiro. Tornei-me uma mulher feita, com as marcas do tempo no rosto e a sabedoria das dores vividas. A tia Celina, a minha segunda mãe, envelheceu ao meu lado, e o ponto de costura, antes dela, era agora nosso, dividido entre as duas com a mesma paixão. Minha vida em Salgueiro era pacata, mas cheia de sentido. Eu tinha meu trabalho, minha casa, e a companhia da tia Celina. Meus sobrinhos, filhos da Ana, cresceram e se casaram. Vez ou outra, eles vinham nos visitar, e eu sentia um carinho imenso por aquelas crianças que chamei de minhas. A Ana, em suas cartas, sempre falava da vida em Petrolina, das saudades. Eu respondia, mas evitava falar muito sobre o passado. Era um capítulo que eu queria manter fechado. Apesar da vida tranquila, o coração da gente nunca está completamente livre. A ausência de um amor, de um companheiro, ainda me pesava. Não que eu fizesse questão de casar, a ideia de dividir a vida com alguém ainda me causava um receio. Mas ter alguém para compartilhar os pesos e as alegrias da vida, isso, sim, me fazia falta. Um dia, já na beira dos meus 40 anos, um homem começou a aparecer no ponto de costura. Ele era um mascate, que vinha de vez em quando de Juazeiro para vender tecidos e linhas. Seu nome era Benedito, e ele tinha um sorriso manso, um olhar que transmitia paz. Diferente de todos os outros que eu conheci, ele não era atirado, não me olhava com desejo.
Ele me olhava com respeito, com uma curiosidade gentil. Ele vinha com a desculpa de comprar botões ou mostrar novas estampas, mas eu sabia que o motivo real era outro. Ele sentava ali, na beira do balcão, e a gente conversava sobre a vida, sobre o trabalho, sobre as coisas do mundo. Ele era um homem simples, mas com uma sabedoria que vinha da estrada. Ele me fazia rir, algo que eu não fazia com frequência, e eu me pegava esperando o dia da semana que ele apareceria. A tia Celina, que sempre foi uma águia, percebeu o movimento. Ela me olhava com um sorriso discreto. Esse Benedito é um bom homem, Mariazinha. Tem um coração limpo. Eu corava, mas não negava. Pela primeira vez em muitos anos, eu sentia um calor diferente no peito, um calor bom, que não vinha do medo. Um dia, ele veio com uma conversa mais séria. Ele me disse que não conseguia mais parar de pensar em mim. Mariazinha, eu sei que você é uma mulher reservada, de poucas palavras. Mas meu coração se encantou com seu jeito, com a sua força. Eu queria ter uma chance de te conhecer melhor, de te fazer feliz. Minhas mãos tremeram. O pânico de me abrir, de contar as minhas cicatrizes, ainda estava lá. Mas a voz dele era tão sincera, o olhar tão puro. Eu não respondi na hora. Pedi um tempo para pensar. Fui para o meu quarto e chorei. Chorei por todos os anos que eu me neguei ao amor, por todas as chances que eu perdi. E chorei pela coragem que eu precisava ter para me arriscar de novo. A tia Celina veio conversar comigo. Filha, a vida é um rio que corre. Não dá para ficar parada na beira com medo de molhar os pés. Se esse homem te faz sentir algo bom, se ele te respeita, se joga. A vida é curta demais para se privar da felicidade. As palavras dela me deram um empurrão. No dia seguinte, quando Benedito veio, eu o recebi com um sorriso. Benedito, eu quero te conhecer melhor também. Ele abriu um sorriso tão largo que iluminou o ponto de costura. Começamos a namorar, um namoro à moda antiga, com passeios na praça, conversas longas na varanda da tia Celina. Ele era paciente, gentil, e nunca me pressionou para nada. Ele respeitava o meu tempo, os meus silêncios. Com o tempo, a minha alma começou a se desarmar. Eu percebi que com ele, eu não sentia medo. O toque dele era leve, o abraço dele era um porto. E um dia, sentados à beira do rio São Francisco, que sempre me trouxe memórias amargas, eu contei tudo a ele. Contei sobre o João, sobre a dor, sobre o pânico que eu carregava. Falei com a voz embargada, esperando o julgamento, o nojo, a fuga. Benedito me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele me abraçou apertado, mas não com o abraço que eu temia. Era um abraço de carinho, de acolhimento. Ele beijou meus cabelos e disse: Mariazinha, a sua dor não te define. O que te define é a sua força, a sua coragem de ter sobrevivido e de estar aqui. Eu amo você, e eu vou te ajudar a curar o que ainda dói. As palavras dele foram como um bálsamo. Eu chorei, mas dessa vez, eram lágrimas de alívio, de libertação. Eu finalmente me senti compreendida, amada por quem eu era, com todas as minhas feridas. Benedito foi o meu milagre, o homem que me ensinou que o amor verdadeiro cura, e que a gente merece, sim, ser feliz. O amor de Benedito foi a chuva mansa que veio para regar a terra seca da minha alma. Com ele, eu aprendi a confiar de novo, a me permitir sentir, a desejar. Nos casamos na igreja de Salgueiro, uma cerimônia simples, mas cheia de significado. A tia Celina, com os olhos marejados, foi a minha madrinha, a testemunha de uma nova vida que nascia para mim. Pela primeira vez, eu usei um vestido de noiva feito por mim mesma, bordado com a esperança de um futuro feliz. Benedito era um homem de fé, e a fé dele me ajudou a reencontrar a minha. Ele nunca me cobrou, nunca me apressou. Ele me amou com a paciência que só um coração puro poderia ter. Nossas noites, que antes eu temia, tornaram-se momentos de carinho e entrega. Ele me ensinou que o toque podia ser bom, que o corpo podia ser fonte de amor e não de dor. Cada carícia dele era um beijo nas minhas cicatrizes, e aos poucos, elas foram perdendo a cor, se tornando apenas marcas de uma batalha vencida. A gente sonhava em ter filhos, mas a vida nos pregou uma peça. Não conseguíamos engravidar. No começo, a tristeza me abateu de novo. Eu me perguntava se era algum castigo, alguma consequência do meu passado. Mas Benedito me abraçou e disse: Meu amor, a gente não precisa de sangue para ter uma família. A gente tem muito amor para dar,
e o mundo está cheio de crianças precisando de carinho. E foi assim que a gente decidiu abrir nosso coração para a adoção. Depois de muita conversa e de cumprir com as papeladas e visitas das assistentes sociais, que demoravam que só, chegou a notícia. Tinha uma menininha, em um orfanato lá em Caruaru, que estava esperando por um lar. O coração de mãe, que eu nem sabia que tinha, bateu forte no meu peito. Fomos conhecê-la. Era a pequena Luzia, com uns 4 anos, os olhos grandes e assustados, e um sorriso que derretia qualquer um. Ela tinha sido abandonada pelos pais e vivia trancada em si mesma. Quando Luzia me chamou de mamãe pela primeira vez, eu senti uma alegria que nunca imaginei ser possível. Era como se todas as dores do passado se dissolvessem em um instante. Ela era a luz que faltava na nossa casa, a prova viva de que a vida sempre encontra um jeito de florescer, mesmo depois das maiores tempestades. Eu a amei com toda a força do meu ser, com um amor que curava a mim e a ela. Nossa família cresceu. Anos depois, Luzia ganhou um irmãozinho, o Mateus, um moleque danado, cheio de energia, que também veio de um orfanato, mas dessa vez, de Garanhuns. A casa se encheu de risadas, de brinquedos espalhados, do cheiro de comida de criança. Eu me tornei a mãe que eu sempre quis ser, a que eu não pude ter para mim mesma na infância, a mãe que protegia seus filhos com unhas e dentes. A tia Celina, já bem velhinha, assistia a tudo com um brilho nos olhos. Eu sabia, Mariazinha. Eu sabia que Deus tinha um plano grande para você. Você nasceu para amar e ser amada. Ela partiu pouco tempo depois, dormindo tranquilamente, deixando em mim um legado de força, fé e um amor incondicional que levarei para sempre. A perda dela doeu, mas era uma dor diferente, uma dor de saudade, não de desespero. Meus filhos cresceram, se formaram, e hoje são pais de família. Luzia se tornou professora, e Mateus, um engenheiro. Eles me deram netos lindos, que correm pela casa da vovó, trazendo de volta o som de passos miúdos e risadas que tanto me faltaram na infância. E eu, com meus cabelos brancos e as rugas do tempo, olho para trás e vejo que a minha vida, com todas as suas marcas e cicatrizes, foi uma jornada de superação e muito amor. A dor do passado, ela ainda está lá, como uma tatuagem na alma. Mas ela não me define mais. Ela me moldou, sim, me ensinou a valorizar cada raio de sol, cada abraço, cada risada. Me ensinou que o perdão, o verdadeiro perdão, é o que a gente dá para si mesmo, por ter carregado um fardo que não era nosso. Eu aprendi que o amor verdadeiro não julga, não machuca, ele apenas acolhe e transforma. E que a justiça, meus amigos, nem sempre vem na mão dos homens. Às vezes, ela é silenciosa, uma lei da vida que se encarrega de acertar as contas. O João, com todo o mal que me fez, teve o fim dele. Eu, com todas as minhas feridas, tive a minha redenção no amor e na família que construí. A vida é um rio que corre, e a gente tem que aprender a nadar, a se deixar levar pelas correntes boas, e a resistir às tempestades. Eu sobrevivi, floresci, e hoje, olho para minha história com gratidão, por cada passo, cada lágrima, cada sorriso. Agora me conta aqui nos comentários, o que mais te tocou nessa história? Foi a dor? A reviravolta? A coragem? E me diz também de onde você tá me ouvindo, viu? Essa vovó vai ficar toda boba lendo.